Vitor Pereira é demitido do Flamengo. Após uma sequência de vexames em pouco mais de 3 meses de trabalho à frente do Flamengo, a situação de Vitor Pereira chegou ao limite e o treinador foi demitido do cargo nesta segunda-feira, 10. Logo no começo da temporada, o Fla desperdiçou 3 chances de títulos, sendo eles Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. Depois, com a derrota para o Fluminense na final do Carioca, o português não resistiu. A pressão sobre Vitor Pereira vinha tornando o cenário insustentável junto à torcida. Além dos resultados negativos, o estilo de jogo e as ideias apresentadas não agradavam. O treinador, que chegou ao rubro-negro prometendo jogo agressivo e dominante, tentou tornar o Fla num time reativo, característica que não se enquadrou ao elenco. Ao todo, foram 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas em 21 jogos, com aproveitamento de 60,3%. Valor da multa rescisória e forma de pagamento. Fla se reúne para discutir detalhes de demissão com Vitor Pereira. No último domingo, 09, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense, por 4-1 e, com isso, ficou com o vice-campeonato carioca. Depois de mais um vexame, a permanência de Vitor Pereira no clube se tornou insustentável. Com isso, nesta segunda-feira, 10, dirigentes rubro-negros se reúnem com o treinador para definir detalhes relacionados à multa rescisória. Para demitir Vitor Pereira, o Flamengo terá que desembolsar uma quantia de aproximadamente 15 milhões de reais. Além de comunicar ao treinador que ele não seguirá à frente da equipe, dirigentes rubro-negros vão definir com o português a forma de pagamento da multa rescisória, ou seja, se será parcelada ou integral. Flamengo tenta a contratação de volante do Fortaleza. De olho em promessas do futebol brasileiro, o Flamengo estuda a compra do volante Hércules, do Fortaleza. Procurada pelo mais querido, a diretoria do tricolor fez proposta e aguarda o retorno do Fla para seguir com a negociação. A multa rescisória do volante é de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, mas um acordo pode diminuir o valor, que é usado como forma de proteção. Caso aceite pagar o que foi pedido pelo Fortaleza, o Flamengo deve finalizar a negociação em breve, já que a janela de transferência vai até dia 20 de abril. Além do Flamengo, outros clubes demonstraram interesse na compra do jogador. É o caso do Palmeiras, que tenta uma negociação. No entanto, a situação do rubro-negro é a mais concreta. Além disso, o presidente do Fortaleza confirmou o contato com o clube carioca. O Hércules é um grande ativo do Fortaleza e tem contrato até 2026. É um contrato seguro e tranquilo. Esse ano ele está amadurecendo ainda mais, é um jogador mais pronto. Existe o interesse de clubes brasileiros no Hércules, o Flamengo é um deles e nós conversamos sim com o Flamengo. Há uma possibilidade, desde que venha uma proposta oficial com os valores pedidos, disse o presidente do Fortaleza em entrevista ao jornal O Povo. Rodolfo Landim a contra-retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. No último domingo, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense, por 4-1, e ficou com o vice-campeonato carioca. Com mais um vexame na conta, a permanência de Vitor Pereira no clube ficou insustentável e o Fla deve anunciar a demissão do português nas próximas horas. Considerado prioridade por 99% dos dirigentes rubro-negros, Jorge Jesus surge como plano A, mas esbarra na resistência de Rodolfo Landim. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Eric Faria, da Rede Globo, Landim considerou a saída de Jorge Jesus do Flamengo, em 2020, como traumática e, por isso, ainda nutre mágoas pelo português. No entanto, o presidente rubro-negro está sozinho nessa, visto que 99% dos dirigentes se mostram favoráveis ao retorno de Mister ao clube. Ainda de acordo com o repórter, o mandatário pode ser convencido ou até mesmo deixar o orgulho de lado. A saída de Jorge Jesus, em 2020, foi traumática. Foi traumática, porque ele havia renovado o contrato e 1 mês e meio depois decidiu voltar para Portugal e voltou para o Benfica. E isso, ainda hoje, mexe um pouquinho com o orgulho do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Não sei se ele precisaria ser convencido, se ele precisaria deixar esse orgulho e essa mágoa de lado, mas o fato é que o Jorge Jesus vai ser o primeiro nome a ser procurado pelo Flamengo, disse Eric Faria. Cabe lembrar que Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até o fim de maio. O treinador, inclusive, já recebeu proposta de renovação, mas o clube turco estabeleceu prazo para receber uma resposta por parte do português.
Vale frisar que Mister tem multa rescisória proporcional ao tempo que falta para o fim do vínculo com o time da Turquia. Presidente Landim Kertich, mas ex-treinador da seleção tem rejeição interna no Flamengo. Oficialmente, Vitor Pereira ainda é treinador do Flamengo. A tendência, contudo, é que o técnico se despeça do rubro-negro já nesta segunda-feira, 10. Dessa forma, a diretoria está atrás do substituto, e o presidente Rodolfo Landim Kertich, ex-seleção brasileira. Entretanto, o comandante, também ex-Corinthians, conta com rejeição. Internamente, alguns dirigentes do Flamengo entendem que Tite não tem o perfil do Fla. Landim, entretanto, não esconde ser entusiasta da contratação do treinador. Outros nomes, vale frisar, vêm sendo abordados em paralelo a isso, como os de Eduardo Coudet, do Atlético Mineiro, Jorge Jesus, do Fenerbahçe, Tour, e de Jorge Sampaoli, este livre no mercado. Eduardo Coudet, vale frisar, está no Atlético Mineiro, mas o clube mineiro estuda demitir o argentino. Isso porque o treinador fez cobranças públicas aos dirigentes, inclusive, exigiu nova cláusula no contrato, para que as partes não fossem obrigadas a pagar a multa rescisória em caso de distrato, e foi atendido. Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, que são os preferidos da diretoria, vivem situações distintas. O primeiro tem contrato até o final de maio com o Fenerbahçe, Tour, o que dificulta a vida do Flamengo. O português não tem o interesse de romper o vínculo. Sampaoli, por outro lado, está desempregado, facilitando a vida rubro-negra. Eduardo Coudet pode deixar Atlético Mineiro para assumir Flamengo. Vitor Pereira será demitido. Vitor Pereira está na reta final da passagem pelo Flamengo. O treinador está prestes a ser demitido do rubro-negro, e um dos nomes cotados para o lugar do português é o do argentino Eduardo Coudet, do Atlético Mineiro. Isso porque o técnico também está perto de se despedir do time mineiro. Eduardo Coudet deu entrevista polêmica no meio de semana e pediu aos dirigentes que a multa rescisória fosse anulada do contrato, em caso de saída, independentemente de quem acionasse a cláusula de distrato. A insatisfação com a forma pública com que Coudet tratou assuntos considerados internos, por exemplo, como a falta de reforços e as vendas de atletas. Dessa forma, o Flamengo analisa a movimentação, pois já tentou a contratação do argentino em 2 oportunidades, quando ele estava acertado com o Celta de Vigo, ESP, em 2020, e no final de 2022, mas o comandante já tinha assinado com o Atlético. Coudet e Sampaoli são os 2 nomes mais fortes nos bastidores do Flamengo, além de Tite, e o clube carioca estuda a melhor opção. A diretoria rubro-negra, entretanto, já decidiu que Vitor Pereira não continuará no cargo, faltando apenas alinhar como será paga a multa rescisória. Depois disso, deve ser feita a oficialização do adeus ao lusitano.